E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Litera Tretas, o quadro em que eu dou a minha opinião não solicitada sobre tretas, fofocas e polêmicas do mundo dos livros. Hoje eu vou falar sobre a fala lamentável e criminosa do Ayrton Ortiz durante a cerimônia de entrega de um prêmio na Academia Rio-Grandense de Letras. Segundo as matérias jornalísticas sobre o ocorrido, o Ayrton Ortiz disse que a força do cenário literário do Rio Grande do Sul se deve por causa da imigração alemã e italiana, e que o resto do Brasil não seria assim por causa da imigração escrava. Em seguida, a escritora Eliane Marques, que inclusive venceu o prêmio na categoria romance, se levantou e fez um discurso de protesto contra essa fala racista. Eu vou deixar o link para o discurso dela aqui na descrição do vídeo, que foi postado pela escritora Natália Borges Polesso no Instagram. E assim, gente, é difícil saber por onde começar a comentar esse episódio criminoso. Primeiro que o Ayrton Ortiz dizer que a força da literatura do Rio Grande do Sul se deve à imigração alemã e italiana, ele tá basicamente dizendo que a literatura do Rio Grande do Sul é o que é por causa dos brancos. Enquanto uma das ganhadoras do prêmio é uma mulher negra. Como se não bastasse, ele diz que outros estados não têm esse pioneirismo que o Rio Grande do Sul tem na literatura por causa da imigração escrava. Eu não acredito que eu tenho que explicar isso, mas assim, gente, não existe imigração quando as pessoas são trazidas à força para outro país. Isso tem outro nome. E como se não bastasse esse discurso supremacista branco que acha que a cultura dos brancos é superior, ele é factualmente errado. Por acaso não houve imigração europeia, principalmente italiana, em outros estados do Brasil, como São Paulo e Espírito Santo? Por acaso não houve pessoas escravizadas aqui no Rio Grande do Sul? Claro que teve, gente. Inclusive, essa coisa de que só existe branco no Rio Grande do Sul é um mito. É claro, o Rio Grande do Sul teve um grande fluxo de imigrantes europeus. Inclusive, se vocês olharem pra minha cara, dá pra ver que eu sou descendente desses imigrantes. Mas assim, gente, o Rio Grande do Sul ele tem uma cultura africana muito forte. Existem inúmeras comunidades remanescentes de quilombola aqui no estado. Porto Alegre é a cidade com o maior número de terreiros de umbanda e candomblé no Brasil, mais que Salvador, onde 80% da população é negra. E por mais que o Rio Grande do Sul tenha grandes escritores, outros estados também têm. E assim, gente, não tem problema ter orgulho da sua própria cultura. Eu tenho orgulho de ser descendente de alemães e de italianos, só que o problema é quando tu acha que a tua cultura é superior à dos outros. Vocês entendem a diferença? Uma coisa é tu ter orgulho de onde tu veio, das tuas raízes. Outra é achar que essa tua cultura é superior à dos outros. Isso é supremacia, gente. E por fim, o maior escritor brasileiro de todos os tempos foi um homem negro, gente. Machado de Assis, ele ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. A própria Eliane Marques fala isso no discurso dela. Outra coisa que a escritora pediu durante o discurso dela é que as pessoas se levantassem em protesto àquela fala. Inclusive, várias escritoras subiram com ela no palco, mas alguns ficaram sentados na plateia. Depois ela falou em um post sobre o ocorrido que ela hesitou muito em fazer esse discurso, principalmente porque a mulher negra é sempre vista como a barraqueira. Inclusive, isso é meio que um lugar comum, né, que se diz, né, the angry black woman, ou a mulher negra braba ou zangada. Na opinião da escritora, uma pessoa branca deveria ter tomado a frente e falado sobre o absurdo que era aquela fala racista. Eu tentei me ver naquela situação e acho que em um primeiro momento eu ficaria assim sem reação, porque eu acho que eu não acreditaria que aquilo realmente estava sendo dito. Mas acho que fica uma lição aí para nós brancos tirarmos dessa situação. Quando ouvimos esse tipo de barbaridade racista, a gente não deve esperar para que a pessoa negra tome a frente. A gente pode tomar a frente e falar o absurdo que é alguém falar isso. E bom, como era de se esperar, essa notícia repercutiu. Diversos escritores, tanto brancos como negros, se manifestaram em apoio à escritora Eliane Marques. O Ayrton Ortiz, pelo menos, admitiu que a sua fala teve cunho racista, que teria sido provocado pelo fato de que ele improvisou o discurso ali na hora. Eu sei que isso não é justificativa, tá, gente? Mas o sarrafo é tão baixo para esse tipo de situação que só o fato de ele não ter dito desculpa se alguém se ofendeu ou quem me conhece sabe, eu já me dou por satisfeita. Porque pelo menos ele admitiu o erro. Na minha opinião, eu acho que ele deveria inclusive perder a cadeira que ele tem na Academia Grandense de Letras, porque eu acho que esse tipo de discurso não tem lugar numa instituição como essa. Mas essa é a minha opinião. Então, gente, aprendemos duas coisas com essa situação lamentável e criminosa. Não fazer discursos improvisados. E segundo, não se calar ou esperar que pessoas negras ajam diante de falas racistas. Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima.